como vão todos? Está começando mais um programa Provocação, aqui pela Repórter Nordeste TV, iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Hoje, mais uma vez, nós trazemos a economista Luciana Caetano para ela tentar nos ajudar a entender essa guinada que vem sendo mostrada na era Jair Bolsonaro. E eu queria, Luciana, conversar com você, te perguntar exatamente sobre o que mais recente, de maneira mais recente, vem sendo colocado, pelo menos pelo mercado, é através de um estudo que vem sendo divulgado do Banco BTG Pactual, mostrando que somente vai existir espaço para o Renda Brasil se houver a extinção de programas sociais que já existem. Aliás, essa já é a proposta que o governo Bolsonaro vem colocando, extinguir abono salarial, extinguir salário família, etc, etc. Como é que você avalia essa situação? Olha, é como você trocar 6 por meia dúzia, né? A gente precisa compreender o seguinte, a realidade da sociedade brasileira, marcada por elevada desigualdade, e mais do que isso, é uma desigualdade em que grande parte da população vive abaixo da linha de pobreza. Nós tínhamos conseguido reduzir esse percentual ali em 2014, quando chegamos ao menor nível, com 3%, era 3,5%. Ela já estava em 2019, pelos dados do IBGE, em 6,5%, mas o estado do Maranhão estava em 20%, e Alagoas em 18%, a taxa de extrema pobreza. Isso demonstra, portanto, que essa sociedade precisa da intervenção do Estado através do gasto social, através de programas sociais, que consiste em um governo ofertar bens e serviços essenciais à vida, à sobrevivência das pessoas. Então, qualquer movimento no sentido de retirada de direitos democráticos, de direitos sociais, de redução de oportunidades às camadas mais pobres, compromete o próprio processo de desenvolvimento do país, assim como também a própria dinâmica da macroeconomia, que exige capacidade de consumo dessa sociedade. Então, à medida que você tem uma elevação da concentração de renda, e é isso que vem acontecendo, porque os setores mais fortes concentram cada vez mais, e o mercado financeiro é um exemplo muito claro disso, você tem um outro lado, uma parte da sociedade que deixa de usufruir dessa riqueza que é gerada, embora faça parte dele como mão de obra. E esse é que é o grande problema dos economistas neoliberais, é que para eles tratar do orçamento da União é uma questão contábil, e não é. A economia é uma ciência social que tem como desafio a construção de um processo de desenvolvimento, incluindo todos os segmentos da sociedade. Isso inclui principalmente as camadas mais pobres, que dentro do processo de reprodução capitalista, elas vão ficando cada vez mais marginalizadas nesse processo, principalmente o processo de consumo. E não qualquer consumo de bens essenciais à vida. Então, investimento em saneamento básico, investimento na oferta de saúde e educação públicas são essenciais para o processo de desenvolvimento, considerando que a educação, além de um instrumento importante de emancipação individual, é também uma ferramenta importante para a construção do desenvolvimento territorial. Portanto, reduzir qualquer tipo de gasto social num país desigual como o nosso significa você comprometer seu próprio processo de desenvolvimento. Você acredita que acaba se cumprindo aquilo que o Bolsonaro falou, de se tirar do pobre, do paupérrimo, aliás, do pobre para dar ao paupérrimo, ou seja, você extingue um bocado de programas que existem ao redor da sociedade brasileira, enfim, e você extingue esses programas e, ao mesmo tempo, você cria dizendo que esse programa não vai custar mais R$200, e sim R$300 por mês. Nessa matemática, dá para se perceber que somente a sociedade, imagino eu, somente a sociedade, principalmente aquela que precisa do acesso ao programa, ao Renda Brasil, ao futuro Renda Brasil, essa sociedade é que vai perder, não é isso? O que precisa ser compreendido nessa equação, marcada por elevada desigualdade, concentração de riqueza, de renda, de patrimonial, é que a saída para o Brasil, ela passa necessariamente por um conjunto de ações que possam tributar
as grandes fortunas e as grandes riquezas patrimoniais. Isso inclui o latifúndio, isso inclui lucros, isso inclui as grandes fortunas. Essa é a saída, porque você desconcentra, e essa concentração é que tem sido nociva para a mobilidade, para a movimentação dessa economia. Então, você tirar de quem já não tem muito para dar a quem não tem nada, não resolve o problema, porque você não amplia a capacidade de consumo dessa sociedade, e mais ainda, você não resolve o problema da concentração de renda. O grande problema no Brasil hoje é a concentração de riqueza, é a concentração de renda. E a gente não tem conseguido fazer esse enfrentamento, e esse enfrentamento só seria possível com uma reforma fiscal que resultasse num sistema tributário progressivo, o que significa aliviar um pouco as condições de quem tem uma renda muito baixa ou é desprovido de renda, e taxar com seriedade as grandes fortunas. E mais ainda, o governo precisa cobrar as dívidas das grandes corporações, e isso chega a bilhões de reais hoje no Brasil, inclusive bancos, para começo de história no que diz respeito à seriedade frente a uma política fiscal que está hoje prestes a ser apresentada à sociedade. Sem esse caminho, qualquer discurso, e o discurso de que a Constituição de 88 não cabe no orçamento, é uma outra conversa fiada. Veja, você tem países desenvolvidos que têm um Estado social consolidado e com intervenção do Estado muito mais efetivo do que o Brasil. Então, não é você reduzindo o gasto social, nem você fazendo a tributação de quem, ou reduzindo direitos de quem já não tem muito, para dar a quem não tem nada, que você vai resolver o problema da economia brasileira, e muito menos o problema social. A questão é de coragem de enfrentamento às categorias que devem ser enfrentadas. E aí você tem uma bancada hoje do agronegócio, que obviamente vai fazer resistência a uma política fiscal que possa, por exemplo, tributar o grande latifúndio. Você tem uma representação do sistema financeiro que também vai, de um certo modo, dificultar uma regulamentação do sistema financeiro de modo a diminuir o spread bancário, que também é uma outra coisa muito nociva à economia brasileira. Você tem uma taxa Selic muito baixa, porém o governo não consegue reduzir o spread bancário porque ele não tem coragem de fazer o enfrentamento ao sistema financeiro nacional. Então, essas questões precisam ser resolvidas e ser debatidas com seriedade e transparência junto a essa sociedade. O que é que o governo não tem coragem de fazer e usa o discurso de que precisa retirar alguns poucos direitos de quem já não tem muita coisa para poder ampliar o Renda Família, que não é o Renda Família, é um Bolsa Família rebatizado, na verdade, né? E é isso. A gente sabe da jogada política que está sendo feita numa perspectiva de que o governo possa se apropriar do que já existia em termos de capital político dos partidos de esquerda, particularmente do Partido dos Trabalhadores. Luciana, você fala em seriedade, que o governo deve mostrar essa seriedade. Quando a gente observa o governo FHC e o governo Lula, eles tinham esse ar de seriedade, pelo menos o ar de seriedade, quando iriam apresentar propostas que, mesmo que não resolvessem o problema que a gente observa da distribuição de renda, enfim, pelo menos tinha aquele ar de seriedade. Esse ar de seriedade a gente não percebe muito com o Jair Bolsonaro. Eu estou enganado, ou seja, a seriedade que ele quer mostrar é mais para um público mais restrito, levando em conta que o Fernando Henrique Cardoso e o Lula eles tinham uma preocupação em apresentar algo maior para a sociedade? Pois na verdade, você tem, na minha avaliação, você tem uma frustração muito grande, inclusive, de quem elegeu esse governo, porque criou-se uma expectativa muito grande no que se refere à retomada do crescimento econômico. Nós tivemos aí, em 2016, entre 2017 e 2019, o Brasil vem crescendo a uma taxa em torno de 1%. Ele cresce 1,3% em 2017, 1,3% em 2018 e 1,1% em 2019. Ou seja, 2019 foi o pior resultado no triênio 2017 e 2019, considerando que foi feita uma grande promessa de retomada do crescimento econômico. Então, esse governo, nem ele, nem o que lhe antecede, eles não dão conta
das expectativas que a classe empresarial faz no seu programa de governo, e mais ainda, ele piorou enormemente as condições da classe trabalhadora e principalmente da população mais pobre. Se você parar para contabilizar qual é o saldo dessas duas gestões, a partir de 2016 a 2018, como de 2019 a 2020, ela é desastrosa sob qualquer perspectiva, né? Então, é um engodo desde o início, com algumas incoerências no discurso e com as mudanças de estratégia para se manter no poder, seja com a sua relação com o Congresso Nacional, seja na sua tentativa de dialogar com uma nova base eleitoral que é a população de baixa renda, com essa tentativa de rebatizar o Minha Casa Minha Vida e o programa Bolsa Família. Então, acho que nisso consiste a falta de seriedade, de você ter tido um discurso de condenação desses programas sociais e se apropriar deles, rebatizando-os como se você estivesse dando uma coisa nova a essa sociedade. E mais ainda, enquanto o governo tenta fazer esse movimento, né, de seduzir a essa classe de baixa renda, você tem do outro lado o Ministério da Economia que tenta dizer assim, mas para a gente manter esses programas a gente vai ter que tirar outros. Então, eu vejo em tudo isso uma grande incoerência em termos de discurso, em termos de propósito, em termos de posicionamento político. E no final das contas, o que você tem é um país mais empobrecido, é um país com mais desigualdade, um número muito maior de pessoas abaixo da extrema pobreza e, mais ainda, uma falta de perspectiva para o futuro, seja do ponto de vista social ou do ponto de vista econômico. Isso está muito claro. E só um dado importante para a gente levar em consideração, para que alguém não pense que a minha posição é ideológica, se nós tivermos uma taxa de crescimento negativa de 6% em 2020, essa década ficará registrada na história do Brasil como uma década perdida, como nunca se viu na história desse país, até onde se tenha registro. A taxa de crescimento anual média vai ser de 0% e nós ficaremos com o tamanho do PIB igual a 2010, se nós tivermos um crescimento negativo de 6%, e a gente está caminhando para isso, né? O saldo dos 3 grandes setores, serviço, comércio e indústria, já estão em torno, entre 6 e um pouco mais de 6, já nos 2 trimestres, aí, entre janeiro e junho de 2020. E eu acho pouco provável que haja uma recuperação significativa, considerando o número de empresas que saíram do mercado. Em junho, nós tínhamos o registro de 1.300.000 empresas que fecharam temporário e definitivamente entre ali o início da pandemia e o mês de junho. Algumas dessas empresas, inclusive, fecharam porque a ajuda de crédito para as empresas, que é o PESE, o Programa de Socorro às Empresas, chegou no mês de junho e a pandemia começou em setembro, foram 3 meses. E as empresas de pequeno porte, aquelas com até 4 pessoas empregadas, elas não suportam, porque elas não têm colchão, elas não acumulam capital. Elas assam e comem o tempo todo. Quem tem condições de suportar uma crise dessa por mais tempo são as grandes corporações, que vão representar aí 2% do número total de empresas, são aquelas com mais de 50 pessoas empregadas, mas as empresas com até 49 pessoas empregadas, elas vão representar aí mais de 95%, mais de 96% do total de empresas hoje no Brasil. Nós tínhamos mais de 5 milhões de empresas em 2013, hoje nós temos 2,7 bilhões de empresas no Brasil. Obviamente que, ou seja, a gente já teve, entre 2013 e 2018, uma redução de 14% do número de empresas no Brasil. E agora, com essa pandemia, mais uma queda de 29%. Então, essa redução do número de empresas, ela vai repercutir imediatamente sobre o mercado de trabalho. Além disso, nós temos uma reestruturação do setor produtivo que também já tem reduzido enormemente o número de pessoas no mercado de trabalho. Tínhamos 94 milhões no primeiro trimestre de 2020, isso caiu para pouco mais de 81 milhões, é uma redução de 13 milhões de pessoas no mercado de trabalho que não são sequer consideradas desempregadas. Elas estão entrando na categoria de fora de força de trabalho porque elas deixaram de procurar trabalho, inclusive por conta da pandemia. Então, essa é a situação que o Brasil encontra hoje. Quando você vai para a região Nordeste, eu tenho mais de 3 milhões de pessoas consideradas desempregadas. A taxa agora, saiu uma pesquisa do IBGE, os estados nordestinos estão todos com taxas acima de 14%,
Bahia e o estado de Sergipe estão com 19, alguma coisa. O terceiro me parece que é o estado de Alagoas. Então, são estados que estão com a taxa de desemprego elevadíssima, e é uma taxa de desemprego que tá maquiada por conta de não ser contabilizado o desemprego por desalento. Além disso, ainda temos uma quantidade significativa de pessoas que estão fora da força de trabalho e que ficaram fora da força de trabalho em função daquela medida provisória 936, que permitiu a suspensão desses contratos. Então, a gente tem um quadro muito ruim hoje para a retomada do crescimento, considerando todas essas variáveis, ou seja, a redução do número de empresas, a redução da capacidade de arrecadação comprometida exatamente pela redução do volume de atividades, e pessoas que foram desempregadas e que certamente não serão readmitidas porque você não tem ainda uma capacidade de consumo forte o suficiente para que os investimentos sejam retomados como nós tínhamos antes da pandemia. Luciana, o auxílio emergencial já é programado até o final do ano, e agora um valor menor de R$300, e a moagem da cana, não podem ser a salvação desse cenário? Deixa eu te falar uma coisa. Efetivamente, a região Nordeste e a região Norte são as regiões com maior dependência do auxílio emergencial. Só para você ter uma ideia, se você pegar o mês de junho, numa publicação do IBGE, enquanto a região Sul teve um aumento de 6% na renda familiar per capita, a partir do auxílio emergencial, a região Nordeste teve de 26%. O percentual mais alto, inclusive mais alto do que a região Norte, cuja variação foi de 23%. Portanto, uma redução de 50% no auxílio emergencial já vai causar aí um grande baque, embora algumas pessoas tenham retornado ao mercado de trabalho. Nós tivemos uma redução de massa salarial de 32,43% no Nordeste entre o primeiro trimestre do ano e maio de 2020. A gente tinha pouco mais de 36 bilhões de reais circulando a título de massa salarial, e isso cai para 24 e alguma coisa, né? Então, foi quase 33% de redução de massa salarial no Nordeste. Há uma recuperação entre maio e junho, por conta da flexibilização, a gente saiu de 24 para 26 bilhões, mas ainda assim é uma redução de 10 bilhões de reais em relação ao que tínhamos na média do primeiro trimestre de 2020. Isso só parcialmente foi compensado pelo auxílio emergencial. E o auxílio emergencial, ele vai cair 27% entre a primeira e a quarta parcela. O Ministério da Cidadania não publicou ainda a quinta parcela, né, o valor da quinta parcela. Mas o que a gente tem aí é uma dependência muito grande. O estado de Alagoas, que tinha 1.200.000 pessoas, só tem 1 milhão na quarta parcela, que estava com direito. Houve uma redução por conta de algumas irregularidades na primeira liberação. O TCU já estima aí 42 bilhões de valores pagos indevidamente. Isso foi sendo ajustado, então a gente já teve aí uma redução e vai reduzir um pouco mais agora em termos de valores. Mas, de qualquer modo, o que eu posso te assegurar é que, sim, a região Nordeste, assim como a região Norte, tem uma dependência maior desse auxílio emergencial. A redução de 50% desse valor vai trazer um impacto negativo, e eu suspeito que não seja suficiente para compensar a redução de massa salarial que vai se dar entre o primeiro trimestre e o mês de maio, com uma recuperação de 8,5%, mas, obviamente, ainda com a diferença de 10 bilhões em relação ao que tínhamos até março. Então, claro que ajuda, né? Qualquer injeção de recursos é importante, mas o que eu estou querendo te falar é que a gente já tem, se você pegar, pelos dados do IBGE, a renda do estado do Maranhão em relação ao estado de São Paulo, em junho, era de 50,2%, a renda média do trabalho. Você pega o estado de Alagoas, era 56%, e o estado da Bahia, que é o estado grande, 54%. O estado com a renda mais alta era o Rio Grande do Norte, que tinha 65% de renda em relação ao estado de São Paulo. Assim, os 9 estados, vai entre 50% e 65% da renda do estado de São Paulo. Ou seja, nós, efetivamente, se pegar, por exemplo, a renda familiar per capita da região Nordeste em relação à região Sul,
você vai ter aí menos de 50% antes do auxílio emergencial e pouco mais de 50% depois dele. Ou seja, somos uma região muito pobre, portanto, com a dificuldade muito grande de retomada de crescimento, com a dependência muito grande do turismo, pelo menos as capitais que estão no litoral. Acho que só a Teresina que não vai ter, os demais tem essa dependência. E é o setor, inclusive, que vai demorar mais a se recuperar por conta do próprio risco de contaminação que isso representa. Então, a gente tem aí um cenário que não é um dos melhores, mesmo com esse auxílio sendo mantido com 50% do seu valor. Melhora, mas ele não resolve o problema. Eu invejo os economistas mais otimistas, mas eu acho que é preciso a gente colocar o pé no chão, inclusive, para a gente pensar em saídas que possam minorar o sofrimento das famílias hoje, que estão marginalizadas e que estão invisibilizadas, inclusive, porque algumas sequer entram como população desocupada, porque elas entram naquela desemprego por desalento, e ela é ignorada tanto pelas políticas públicas federais, como também pelas políticas públicas locais, que esse é o grande problema. Moagem da cana-de-açúcar não ajuda? A moagem de cana-de-açúcar é sazonal, né? Ela sempre existiu, só que a gente está diante de uma crise. E você quer saber quanto é que a região Nordeste hoje ocupa no setor, na indústria de transformação? 6,5%. Mais de 70%, mais de 56% da mão de obra hoje está no setor de serviço, e o setor de serviço foi o setor mais afetado. Então, é importante que a gente compreenda o peso de cada setor. Então, você tem aí 6,5% apenas da população que está na indústria de transformação. E esse é um setor, inclusive, que reduziu muito o quantitativo de pessoal ocupado nos últimos 10 anos. A indústria de transformação, inclusive no estado de Alagoas, ele vai representar aí mais de 90% da indústria de transformação, e uma outra parte é a indústria química, que também vem sofrendo um abalo desde o que aconteceu ali nos bairros de Pinheiro, Mutanja, Bebedouro. Então, a gente tem hoje o setor de serviço e o setor de comércio, que são setores que não são vetores da dinâmica macroeconômica, são setores que estão a reboque, de um certo modo, e aí foram os setores mais afetados pelo isolamento social, principalmente o setor de serviço. Então, esses estados que eles participam da macroeconomia de forma mais subordinada, eles vão ter mais dificuldade ainda e, portanto, eles têm maior dependência da ajuda do governo federal. Ajuda a moagem da cana, mas o que você precisa compreender é que isso sempre existiu e vai seguir o seu caminho. Mas isso não resolve o problema da grande maioria da classe trabalhadora. Eu estou falando aí de mais de 90% dessa classe trabalhadora que não vai estar no setor, na indústria de transformação. Luciana, esse semestre é o semestre da expectativa em relação ao 13º salário. A gente também tem a questão das aposentadorias, quer dizer, são mensais, enfim, os lares que são mantidos pelos idosos, etc. Nem com essa perspectiva se deve acreditar numa melhora mais rápida, num tombo menor em relação a todo esse contexto que você construiu agora, que você falou? Veja, o 13º salário, assim como as aposentadorias, sempre fizeram parte desse conjunto, né? Ele não é uma coisa nova. Mesmo durante a pandemia, talvez, inclusive, que tenha segurado um pouco a onda, tenha sido a renda de servidores públicos. Falta dinheiro novo, não é isso? Exatamente. O que a pergunta é, em termos percentuais, quanto esse público representa? Eu acho que aqui no estado de Alagoas, o servidor público vai representar aí quase um terço, quase 30%, vai dar 28%, 29% aproximadamente, se a gente pegar só o mercado formal. Mas quando eu vou para o mercado juntar tudo, vai dar bem menos, vai dar menos de 15% esse setor, esse servidor público, e os aposentados também não vai ser uma quantidade tão expressiva que possa compensar o quantitativo de pessoas fora do mercado de trabalho. E tem um outro dado importante que vai responder melhor a tua pergunta com relação ao número de pessoas fora do mercado de trabalho. O Brasil vai registrar no trimestre móvel, março, abril e maio, o nível mais baixo de ocupação. O que é o nível de ocupação? É o número de pessoas ocupadas, o percentual, em relação à população com 14 anos ou mais de idade. Ele vai cair ali para 49,5%, depois baixa, chega a 47,5% agora em julho, Brasil. Mas vai começar ali
no trimestre móvel, março, abril e maio. Né? Praticamente no mês de maio, porque abril e maio foram os meses mais complicados do isolamento social, em termos de redução de atividade produtiva. Mas o Nordeste está com menos de 45, estava com 48,5 já no primeiro trimestre de 2016. O que eu estou trazendo para você é o quantitativo de pessoas fora do mercado de trabalho. Isso vai caindo bruscamente, chega a 45% no primeiro trimestre de 2020, e em julho de 2020 estava em 39,5%. Se alguém quiser consultar, entra lá na PNAD Covid-19, pega o relatório mensal do mês de julho, que ele já vai trazer julho, maio, junho e julho. Ele sai de 41,5% em maio, 41% em junho e 39,5% em julho. Ou seja, na região Nordeste, apenas 39,5% da população de 14 anos está inserida no mercado de trabalho. Então, o que eu estou tentando te mostrar é o tamanho do problema que a gente vai ter. Se no Brasil vai ter, a região Nordeste é a que está com um problema mais grave e, portanto, uma dependência muito grande da intervenção do Estado através da manutenção desse auxílio emergencial. Portanto, esse movimento sazonal, ele ajuda, mas ele não resolve o problema, inclusive, de outros setores, né, como o turismo, que é alta temporada, e que é uma cadeia, né? O turismo não é um setor. O turismo é um conjunto de setores integrados, e esse setor vai ter um impacto muito grande agora nessa época de temporada de final de ano, certamente. A gente vai ter um Réveillon comprometido. A gente talvez não tenha carnaval no Brasil em 2021. Essas questões precisam ser consideradas como obstáculos a uma retomada mais efetiva do crescimento econômico. E isso compromete não só a capacidade de arrecadação do governo federal e, portanto, de intervenção, assim como da capacidade de geração de renda nos territórios locais, compreende? Luciana, o governo anuncia o Casa Verde e Amarela. Eu vi uma repercussão aqui entre as construtoras, elas estão muito animadas. O governo está falando em geração de milhares de empregos, enfim. Você já olhou o que é o Casa Verde e Amarela, além desse caráter extremamente patriótico do programa, o que é que ele de bom traz para o Brasil e o que é que de ruim ele traz para o Brasil? Olha, a construção civil, ela é um setor muito importante, dada a sua capilaridade. Ele tem uma capacidade de movimentar pelo menos outros 70 setores. Então, toda vez que você faz um investimento para reativar as atividades na indústria da construção civil, obviamente que você tem uma resposta muito rápida, já a partir da expectativa positiva que é criada. Então, eu acredito que sim, deva ser um investimento importante, o governo deve ter sido orientado a fazer isso. O que eu acho errado é só você repassar, né, que o programa não existe. Mas eu acho que essa redução da taxa de juros, e a taxa de juros caiu, é normal que ela seja repassada para quem está lançando mão do crédito para o financiamento habitacional. Então, eu vejo, sim, com bons olhos, a gente é oposição, mas eu torço para que as coisas melhorem no país, sobretudo pelas condições de vida da população que depende do emprego para a sobrevivência. Então, a gente está aqui na torcida para que a ampliação dos investimentos na perspectiva de redução do déficit habitacional possa, sim, trazer uma janela de oportunidade para o crescimento desse país. Crescimento do PIB do país, no caso. Você falou da taxa de juros, mas o setor da construção civil, o setor imobiliário, ele cobra mais em relação a isso. Ele quer, por exemplo, menos burocracia na tramitação de papéis, enfim. Um programa como esse, da extensão que é o Casa Verde e Amarela, ele se salva se ele vender somente a ideia de uma taxa de juros menor? Normalmente, os programas habitacionais, eles já têm uma proposta de uma taxa de juros, às vezes diferenciada, a depender da renda, e uma taxa de juros também subsidiada. No governo Lula foi assim, ou seja, quanto menor a renda, era menor a taxa de juros. Me parece que essa proposta vai ser mantida, de você ter uma taxa de juros relativamente baixa,
como ela já está mais, como a Selic já está mais baixa, ela influencia as outras taxas, inclusive a de financiamento. Então, o que a gente espera é que essa taxa de juros mais baixa do que nós tínhamos há uns 10 anos atrás, em 2014, ali, 2013, 2014, que ela possa efetivamente diminuir o custo, né, do financiamento e possa, na verdade, estimular a mais pessoas lançarem mão desse crédito para adquirirem a casa própria. Nós temos ainda um déficit habitacional muito alto. Foi feito um grande esforço ali no governo Lula, a gente, assim, houve um crescimento muito grande das pessoas com acesso à casa própria, mas, obviamente, você tem um número ainda gigantesco de pessoas que moram em condições precárias, e, além disso, eu acho que o mais importante é o investimento na infraestrutura física, saneamento básico, acesso à água e energia elétrica, espaço para lazer. Então, se esse projeto estiver bem costurado e bem construído com esse compromisso, obviamente que ele vai ser bom tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista social para o país, entendeu? Mas volto a ressaltar, esse é um programa que já existia e é uma estratégia interessante de retomada do crescimento, dada a capilaridade da indústria da construção civil, em qualquer parte do mundo. Luciana, essa é a principal, essa é a panaceia aí do programa? Você enxerga outras situações que o Casa Verde e Amarela ele pode gerar de maneira mais imediata, mais a curto prazo, nesse contexto de pandemia que a gente vive? Olha, o que eu vejo de problema ainda com relação ao programa, mas vai depender muito de como a sociedade responda, né, a ele. É que a gente tem um período de crise, as pessoas estão descapitalizadas, muita gente perdeu o emprego, então a queda de renda, a queda brusca de renda no país, obviamente que ele por si só já compromete um pouco a eficácia do programa, né? A gente não sabe se as pessoas estarão estimuladas a assumirem compromissos de vida de longo prazo, quando muitas perderam o emprego e outras tiveram a renda achatada. A gente não sabe se, considerando a reforma trabalhista, que abre um precedente para redução de salário na hora que ele coloca o negociado sobre o legislado, e com essa crise que está aí, se algumas pessoas que tiveram redução de jornada de trabalho e salário, complementado uma parte pelo governo, se elas vão manter a renda que tinha antes da pandemia, e portanto, se elas vão continuar com a capacidade de consumo e mais ainda de endividamento. Então, veja que nós estamos falando de uma dificuldade da capacidade de consumo. Eu só me endivido quando eu consigo pelo menos consumir. Nós estamos falando da dificuldade de retomada do crescimento, de recomposição da atividade produtiva pela incapacidade de consumo de grande parte da população que perdeu o emprego. Nós estamos falando agora de uma segunda etapa do que eu faço com a minha renda, que é assumir compromisso de endividamento de longo prazo. Então, o que vai definir a resposta da sociedade ao programa vai ser exatamente a capacidade de algumas de resolverem consumo e endividamento. E o que eu estou colocando para vocês é que algumas pessoas que perderam a capacidade de endividamento talvez não recuperem, porque muitas certamente não serão reinseridas no mercado, pelo menos nos próximos 6 meses, porque a economia vai demorar um pouco mais de tempo para se recompor totalmente, entendeu? Então, a dificuldade que eu vejo hoje com relação a esse novo programa habitacional é mais no que se refere à capacidade de endividamento dessa população que já tem dificuldade de realizar o consumo em função de uma perda brusca. Só para você ter uma ideia, nós tivemos a média do primeiro trimestre deu 236 bilhões e uma fração, aí, 237 bilhões quase, de massa salarial, fruto do trabalho, né? Rendimento de trabalho de todas as atividades. Em julho, ela tinha caído para 190 bilhões de reais, né? Mesmo com a intervenção do governo federal, com esse auxílio, complementando em cima do seguro-desemprego, que é a medida provisória 936, que eu até conversei com você antes da entrevista, alguns dias atrás.
Então, esse programa provisório 936, ele permitia às empresas a suspensão de contratos ou a redução de jornada de trabalho e salário, e isso era complementado pelo governo até o limite do seguro-desemprego. Bom, mesmo com isso, a massa salarial caiu de 236 bilhões ali no primeiro trimestre para 190 bilhões no mês de julho. Isso vai dar aí 40, quase 47 bilhões de reais menos por mês, né? Se você soma isso aí desde o mês de abril até o mês de julho, e a gente teve a quarta parcela do auxílio emergencial foi de 37 bilhões de reais, portanto, bem abaixo. Então, claro que foi importante, compensou um pouco, mas não totalmente, e isso, de um certo modo, vai demonstrando para a gente qual é a real situação. É preciso se apropriar dos números para compreender esse tabuleiro de xadrez, que é a economia brasileira hoje. Então, a gente precisa compreender quantas empresas saíram, qual foi a redução de massa salarial, qual é a diferença de renda entre o Nordeste e o resto da região, quais são os setores mais importantes, quais são aqueles que foram mantidos e quais são aqueles que vão ter mais dificuldade de retomada do crescimento. Sem essa avaliação de todas as variáveis, a gente corre o risco de fazer uma avaliação subestimando os reais obstáculos à retomada do crescimento. Então, analisar hoje a região Nordeste, ou o estado de Alagoas, somente com base no volume do auxílio emergencial, é você deixar de lado outros elementos importantes que precisam estar presentes para que a gente consiga fazer uma avaliação de cenário mais próximo possível da realidade. Luciana, o governo Bolsonaro é de extrema-direita e o Bolsonaro nunca escondeu o desejo dele de implantar uma ditadura, de golpe de Estado, de um culto à personalidade. Eu te pergunto o seguinte, o Bolsonaro hoje, ele não tem duas coisas que a ditadura teve. Ele não tem um milagre econômico e ele também não tem um projeto, digamos assim, estrutural de Brasil, como os militares, eles tentaram construir, eles em alguns momentos até construíram no país, além dos recordes de PIB que a ditadura registrou no país. Esses pontos são relevantes para o funcionamento da maquinaria do bolsonarismo hoje no Brasil? Sim, sem dúvida. São dois elementos que foram muito importantes, realmente, como você bem coloca, aí no período do regime militar. Né? Você tem uma outra sociedade, uma outra cultura, vale ressaltar os meios de comunicação, a capacidade as novas ferramentas tecnológicas à disposição da sociedade que se tem hoje. Então, isso obviamente faz uma pressão muito grande sobre qualquer governo, mas efetivamente a frustração da classe empresarial com relação ao resultado que o governo não deixou de dar na esfera econômica, sem sombra de dúvida, é um elemento muito importante a ser considerado, que em grande medida quebra um pouco da sua força, embora o governo tenha uma demonstração muito clara de subordinação ao poder econômico. Isso está presente nas suas falas. Se você observar, por exemplo, a argumentação de Bolsonaro para não tomar medidas mais enérgicas em relação ao isolamento social, era o funcionamento do mercado. Então, embora ele não tenha tido competência para dar respostas, ele se mostra muito solícito a tudo que lhe é pedido. O que ele não tem é um plano de voo muito claro, que todo governo precisa ter. Né? Ou seja, além de ele não ter dado respostas à economia, ele também não tem um plano de voo que dê resultados, e isso talvez faça uma diferença muito grande. E como você bem colocou, ele também não tem o apoio do Exército para um golpe. Isso também é uma coisa que nos favorece, pelo menos nós, defensores da democracia, do Estado de Direito Democrático. Então, acho que você coloca isso já com muita competência. Eu apenas tenho concordância com o que você já colocou. Parece óbvio para mim e para você. E eu acho que isso enfim, isso é positivo para a gente, até algum modo, mas me preocupa, por outro lado, a manutenção dele no governo, a despeito de tudo isso, mas fica muito claro, é alguém que faz sempre uma sinalização de estou a serviço para negociar qualquer coisa, seja com o Congresso, seja com o poder econômico, e aí você percebe que essa sinalização é sempre feita. E mais recentemente, uma sinalização importante que ele vem fazendo junto a uma nova base social, que são as
as famílias de baixa renda, principalmente os beneficiários do Bolsa Família e agora do auxílio emergencial. São 48,9 milhões de pessoas. Eram 66,9, houve uma redução aí de 18 milhões de pessoas, 27%, como eu já falei, mas de qualquer modo, é um número importante, né? São todos eleitores, na verdade, e 40% dessa população, 42%, me parece que já o avalia positivamente, e aí a gente também não vai julgar, porque as pessoas estão no desespero de sobrevivência, e algumas acreditam que essa renda foi dada por Bolsonaro e não pela arrecadação tributária dos demais que compõem esse país. Mas, enfim, seguimos na luta e torcendo para que as coisas andem, né? Eu torço para que a economia funcione, porque a sobrevivência de todo mundo depende disso. Faz falta o Bolsonaro do Neto? Faz falta o quê? Desculpe, eu não cortou um pouquinho. Faz falta ao Bolsonaro um Delfim Neto? Não sei. É difícil responder essa pergunta. Se o Delfim faria falta ao Bolsonaro. O fato é que eu acho que o Guedes é um desastre, né? Eu acho que é um desastre porque ele tem uma visão estreita da economia, e essa visão estreita dele da economia é que, de um certo modo, dificulta os resultados que foram esperados pela classe empresarial, principalmente. É uma visão de contador. O Paulo Guedes, ele é alguém que... Eu gostei dessa declaração. Visualiza somente receita e despesa, né? E se você tem sob sua responsabilidade o Ministério da Economia, você não pode estar só olhando receita e despesa. Quem faz isso é contador, balanço contábil. A gente tem um olhar mais complexo sobre dinâmica e funcionamento de uma economia. Então, para ele, a questão é se tem déficit ou se tem superávit somente, e é uma visão muito reducionista. Isso, de um certo modo, comprometeu a capacidade de dar melhores respostas ao funcionamento da economia brasileira nos últimos 18 meses. Luciana, a gente tem aí o teto de gastos. A gente sabe que progressivamente vai sendo cortado dinheiro da saúde, dinheiro da educação. Já há uma expectativa de que o Ministério da Educação, ano que vem, ele já registre um corte no seu orçamento. As universidades também já estão se preparando para o que vem por aí. O cenário do teto de gastos, ele não deveria ajudar aos tecnocratas do governo a fazer com que toda essa engenharia montada para funcionar em detrimento do mercado, ela não teria essa saída já com o teto de gastos, com a reforma da Previdência que já existiu, com a reforma trabalhista, enfim? Pois é, eu particularmente faço parte de um grupo que defende a revogação da PEC 95. Inclusive, você assinou até um documento com outros economistas com essa... Exatamente. Eu defendo que isso seja revisto com urgência, porque é possível você estimular o crescimento da economia com o aumento do gasto público, inclusive acima do que você tem em caixa, considerando que você pode, a partir disso, criar uma expectativa, um movimento expectacional e, a partir disso, uma tomada de decisão para novos investimentos que possam, de forma mais acelerada, recompor essa atividade produtiva, atividade econômica no país. Existem países como o Japão que tem uma taxa de endividamento acima de 200%. Nós temos hoje um pouco acima de 80%, a dívida bruta. Então, nós temos margem para... Com a expectativa de chegar a 100 no final do ano, né? O que eu falo é você esquecer um pouco o rigor do superávit primário, você gastar considerando o efeito multiplicador, principalmente do gasto público. O que é um efeito multiplicador? Você gasta 100 para gerar 500 em termos de movimentação da economia. Mas se você puxa o freio de mão, sendo
a instituição que conduz o país, você também cria o efeito retracionista junto à classe empresarial, que vai ter o efeito colateral sobre a capacidade de geração de emprego e renda. E aí você trava tudo. Ou seja, é preciso que o governo destrave o orçamento e corra, sim, o risco de ter um volume de gasto acima da arrecadação fiscal, mas numa perspectiva de você fazer essa roda girar. Claro que você não pode manter isso indefinidamente, mas a gente precisa, para sair dessa recessão econômica, a gente precisa deixar de lado um pouco esse modelo sério da austeridade fiscal, ignorando tudo mais e achando que resolver o problema da economia em recessão é você elevar o nível de austeridade fiscal. Em lugar nenhum do mundo isso funcionou. E não vem funcionando desde 2016. Eu estou falando de nós não termos a capacidade, a inteligência de olharmos para a própria realidade recente e corrigir os erros, compreende? Então, não precisa olhar para muito longe. Não deu certo aqui, não tem dado certo. Você vai insistir com esse modelo de controle de gasto, enquanto o Estado não tiver um plano de desenvolvimento e apresentar à sociedade como uma saída efetiva para essa crise, a gente não vai superá-la. E é isso que tem acontecido. A gente está nessa crise desde 2015. A Dilma faz ali um movimento de austeridade fiscal em 2015 e tem como resultado uma queda de 3,6% no PIB. E ela faz isso por conta da crítica exatamente ao crescimento da dívida pública, que estava em pouco mais de 50% a bruta. E aí ela vai e cede. Resultado, a economia tem uma retração. Tem uma crise política, 2016, 3,3%. Lá vão aí 7% de queda da economia brasileira em 2015, 2016, em relação a 2014, que só cresceu a 0,5%, diga-se de passagem. E aí você fica engateando, patinando no gelo, insistindo no modelo de austeridade fiscal como se esse fosse o modelo de saída para a crise. E o que é que acontece? Nós agravamos a crise. Nós não conseguimos resultados insistindo no mesmo erro. Estamos aqui discutindo ainda a manutenção da austeridade fiscal, ou então você reduzir gasto de um canto para aumentar em outro. Essa é a discussão do ministro Paulo Guedes. Nós estamos em que século nessa discussão econômica? Desculpe, em que século? Nós estamos em que século nesse tipo de discussão econômica? Ela é recorrente, né? Porque os liberais estão desde o século XIX aí, e nós estamos nessa disputa. A gente teve um avanço ali no pós-guerra. Eu acho que o neoliberalismo já estava em curso em termos de produção intelectual e acadêmica, mas em termos de modelo econômico em curso, que estava era o keynesianismo, que era exatamente o de elevação de gasto para poder você manter o capitalismo em funcionamento. Mas na década de 80, você vai ter novamente aí uma retomada dos liberais com o neoliberalismo, e novamente essa guerra entre heterodoxos e ortodoxos se coloca com muita força e vai ir adiante com essa discordância, porque há uma distinção de compreensão, né, de qual é o modelo ideal para você. A questão é o que cada um define como prioridade. Por exemplo, para Paulo Guedes e para Bolsonaro e a classe empresarial, não importa quantas pessoas sejam sacrificadas em função dos lucros e do mercado, mas existe um grupo que defende o desenvolvimento com base no mínimo de sustentabilidade, e isso inclui a dimensão social, isso inclui a dimensão ambiental. Então, felizmente, existe um grupo de economistas que compreende que desenvolvimento ele só pode ser construído em bases sustentáveis, com a multi-interdisciplinaridade, e mais ainda incluindo todo cidadão, toda cidadã. E a gente precisa considerar todas as dimensões para construir um processo de desenvolvimento. Ele não pode ser desenvolvido apenas com base na dimensão econômica, porque enquanto ele for definido dentro dessa dimensão apenas, só quem tem muito dinheiro vai se dar bem no resultado. Ou seja, tudo que você falou é uma utopia, ou seja, isso nunca foi aplicado no Brasil. Essa ideia de que todo cidadão ajuda a movimentar o Brasil e que se você distribui a renda, você vai ter uma situação diferenciada. Em resumo, é isso. Uma não, utopia. Não, veja, não é uma utopia. Veja,
A Constituição de 88, na verdade, ela foi uma conquista importante e que ela traz elementos que são fundamentais, inclusive, para a redução da desigualdade, porque ela traz a universalização dos direitos essenciais à vida. A gente não pode perder isso de vista, entendeu? Do mesmo jeito que a Constituição de 88, os governos petistas ali de 2013 fizeram um esforço numa perspectiva de nós termos uma gestão alinhada com a Constituição de 88. O que a gente vai ter com o golpe de 2016, é um rompimento com isso, com o discurso de que o orçamento da União não cabe na Constituição, que a Constituição de 88 não cabe no orçamento da União. Veja que a gente está, não é uma utopia exatamente, existem pessoas, tanto intelectuais, quanto classe trabalhadora organizada, quanto governo, que em algum momento fizeram esse movimento e continuam defendendo isso. Isso não é uma utopia. Agora, depende de uma capacidade de organização dessa sociedade para construirmos isso junto, né? E, infelizmente, grande parte da população hoje ainda é teleguiada pela mídia monopolista e golpista, e isso, de um certo modo, faz com que esse governo continue tendo apoio, algum grau de apoio, né? Não é à toa que ele cresceu recentemente nas pesquisas, com mais algumas inocentes mentiras. Seguimos com... Você acha da proposta de destravar o orçamento? Desculpe, qual? Eu não vi o início da pergunta. Você acha da proposta do Paulo Guedes de destravar o orçamento? Olha, a proposta do Paulo Guedes de destravar o orçamento é você não ter algumas despesas asseguradas dentro do orçamento com percentuais pré-definidos. Isso foi uma conquista importante para a gente assegurar investimentos em saúde, em educação e em áreas prioritárias. Então, eu vejo com preocupação, principalmente, se esse orçamento está sob a governabilidade de um neoliberal que não tem muito compromisso com redução da desigualdade social. E a gente tem ali assegurado pela própria Constituição de 88, depois por outros dispositivos legais, de assegurar investimentos mínimos e fundamentais para áreas que são essenciais, para assegurar minimamente o acesso para aqueles que não conseguem renda suficiente no mercado para bancar esse acesso. Então, eu vejo com preocupação, principalmente estando esse orçamento nas mãos de Paulo Guedes, que a gente já sabe como pensa, entendeu? Então, o destravar para ele é ficar com esse orçamento à vontade para qualquer coisa, em um país que é muito desigual e proposto pelo economista que não tem preocupação com a redução da desigualdade, mas sim com o fortalecimento das grandes corporações. Você falou da Constituição Federal. A Constituição Federal, ela deveria ser justa, solidária e cidadã. Nela existe o debate, que pelo menos deveria existir, sobre a taxação das grandes fortunas. Quem é que hoje impede mais a taxação das grandes fortunas? São os mesmos personagens que, desde o início da Constituição, não querem que as fortunas sejam taxadas, é isso? Veja só, a sociedade é diversa, né? Você tem movimentos sindicais, você tem a própria academia, de um modo geral, você tem vários grupos. A questão é, a decisão está nas mãos de quem? Do Congresso Nacional. Se você pensar como é feita, como se dá esse processo, pega lá a composição do Congresso Nacional e olha para a origem de quem está lá e qual é o patrimônio. Então, votar pela taxação das grandes fortunas, hoje pelo Congresso Nacional, significa votar pela taxação da própria fortuna. Então, a sociedade é uma coisa. O Congresso Nacional é um fragmento dessa sociedade privilegiado que tem interesses muito claramente definidos. Não é à toa que a gente mantém ainda a imunidade parlamentar, que são coisas que eu acho que tem que ser discutidas mesmo com a sociedade. Se a gente mantém ainda essa... Por que não cai a imunidade parlamentar? Não interessa a quem. A quem não interessa a tributação do latifúndio. Você tem uma bancada ali representada, não é à toa. A questão é a sociedade compreender quem ela conduz para a representação no parlamento. Eu acho que essa incapacidade de compreensão de quem possa efetivamente lhe representar é que é o grande desafio que está colocado para a sociedade brasileira.
Então, às vezes, ela grita por uma coisa, pede uma coisa, mas ela indica a pessoa errada para fazer a sua defesa. Então, tem sido o grande problema na minha avaliação. É a nossa, não é nem o presidente da República, ou o governador ou o prefeito. É quem a gente joga no parlamento para elaborar projetos, votar leis. Então, isso depende tanto da capacidade intelectual, moral, como também da capacidade de articulação, para que a gente tenha uma boa representação. Ou seja, eu preciso ter pessoas que tenham competência de elaborar projetos, que consigam fazer um enfrentamento ali dentro, e que possam efetivamente ter um mínimo de fidelidade com aqueles que conduziram. E a gente tem, hoje, as representações da Bíblia, da arma e do agronegócio. São os dois setores mais fortes ali, mais que qualquer partido, inclusive, né? Então, enquanto nós tivermos essa composição representando alguns setores, esses setores vão continuar sendo blindados. Eu estou falando do mercado financeiro, dos grandes latifundiários, das grandes fortunas, das grandes corporações, porque elas bancam essas campanhas e essas pessoas se sentem compromissadas, e às vezes as pessoas são os próprios representantes legais desses setores, como o setor sucroalcooleiro aqui, né? E como o agronegócio no Centro-Oeste, e por aí vai. Então, a gente precisa compreender, para a gente não fazer críticas também muito perversas a quem não cabe. Então, eu vou ser sempre defensora e manter a minha coerência, mas eu não estou no Congresso Nacional, entendeu? Então, eu vou ficar aqui fazendo, e no meu direito de fazer crítica, inclusive ao meu partido, se tiver alguém lá, e eu faço, inclusive. Né, quando alguém, na condição de governador, aprova alguma lei que vai de encontro com os direitos da classe trabalhadora, eu sou a primeira, eu sou massacrada, inclusive, dentro do partido. Mas eu faço essa crítica porque eu mantenho a minha coerência. Se alguém não faz, problema do outro. E eu acho que esse é o meu papel enquanto cidadã. Porque antes de ser filiada a qualquer partido, eu sou cidadã brasileira, defensora, militante de esquerda e defensora das camadas de baixa renda e da classe trabalhadora. E isso eu não abro mão. Eu sou isso antes de qualquer outra coisa. Entendeu? O problema é quando a gente não consegue ter essa clareza. Duas perguntas antes de encerrar. Você falou da sua militância, você é do PT. O PT, ele não tem uma proposta... Ele apresentou, aliás, com um conjunto de partidos, PDT, PSOL, Rede, PCB, PCdoB, essa proposta exatamente novamente de taxação das grandes fortunas, para poder gerar dinheiro novo para o Brasil. Eu queria que você analisasse essa proposta que os partidos da oposição apresentaram. E a viabilidade dela hoje, qual o impacto, há condições de se medir o impacto dela na sociedade, eu falo nas finanças mesmo, na moeda, no dinheiro que circula no país? Não, com certeza. Nossa, seria se a gente conseguisse, mas a gente vai se deparar com um obstáculo que enfrentou a vida inteira. Mesmo que os partidos de oposição tenham apresentado essa proposta, ela não ganha a simpatia do Congresso, porque grande parte dos que compõem o Congresso são os detentores dessas grandes fortunas. E isso, obviamente, que dificulta enormemente a sua aprovação. Mas, sem sombra de dúvida, veja, você tem um número reduzido de pessoas que concentram um volume de renda que é maior do que os 50% da população mais pobre. Isso é surreal. Enquanto você não tributar essas fortunas para que essa renda circule sob forma de consumo, a gente vai continuar com a economia travada. É isso que trava a economia. O que trava a economia hoje, seja do Brasil ou de qualquer outro país no mundo, é exatamente essa capacidade de acumulação de riqueza de algumas poucas famílias. Se nós tivéssemos a capacidade de fazer esse enfrentamento no Congresso Nacional e fazer essa tributação, certamente, e a reforma agrária, né, eu acho que ela precisa ser feita, não só você tributar, mas terra improdutiva precisa ser distribuída para quem precisa plantar, comer e produzir. Eu acho um absurdo que a gente não tenha a coragem de fazer o enfrentamento aos grandes latifundiários, fazer a desapropriação e dar terra para quem precisa. Celso Furtado já falava isso, acho que é um dos grandes rituais que traz essa defesa da reforma tributária como uma imprescindível para o desenvolvimento do país. E a gente continua defendendo isso, né? Mas
e dificilmente isso passaria no Congresso, porque a bancada do agronegócio tem um percentual muito grande de representação, então, essa é a grande dificuldade que eu te falo, ou seja, você pode ter um projeto muito bom, mas a questão é a quem interessa e quem é que vota, né? Esse espaço de lugar de fala, lugar de decisão, lugar de... Então, ele não tá dado para a população que precisa dessa renda, dessa receita derivada dessa tributação. E enquanto a gente tiver com essa composição do agronegócio, da arma e da Bíblia, então, acho ainda pior do que o agronegócio. Pelo menos o agronegócio é produtivo, e da Bíblia eu acho que é de uma inutilidade tremenda. Então, enfim, mas eu estou aqui no meu lugar de fala, fazendo a minha crítica como alguém de esquerda e que lamenta muito a contribuição que essa bancada da Bíblia deu para manter esse quadro político que a gente tem hoje no país. Última pergunta, Luciana. Onde está o debate sobre o desenvolvimento brasileiro? Olha, infelizmente ele está um pouco limitado dentro das academias, né? Eu acho que a gente precisa sair um pouco da academia e fazer essa discussão com outros grupos, para que a gente consiga ter melhores resultados do que é produzido no campo da academia. Na academia se produz muita coisa boa. Eu falei de Celso Furtado, mas a gente tem outros grandes nomes. A gente tem Milton Santos, que é da geografia, era também um grande pensador da problemática do Brasil, inclusive em escala global. Das fortunas, né? Exatamente. Acho que você até colocou, me parece, no Face essa semana. Eu fiz um texto sobre exatamente a prisão dele. Exatamente. É alguém que eu admiro muito. Outro nordestino, né? A gente falou de Celso, Milton Santos é baiano, então a gente tem grandes intelectuais no Brasil. O Wilson Cano também foi um grande nome da economia, talvez não tenha tido o brilhantismo do Celso, mas para mim, eu tive aula com ele, inclusive, com o Wilson Cano, e eu usei ele, inclusive, na minha tese de doutorado. Mas o problema é que, e ele, inclusive, é uma das figuras do desenvolvimento econômico, Wilson Cano, do desenvolvimento regional, mas do desenvolvimento econômico. A preocupação é que o debate sobre o desenvolvimento, eu acho que ele ainda está muito fechado na academia, entre os intelectuais. Ele precisa sair da academia, alcançar o espaço político, e esse debate ser feito principalmente dentro dos partidos, dentro dos movimentos sociais, e instrumentalizar a sociedade para que ela compreenda o que é desenvolvimento e ela possa fazer essa pressão, né, na esfera política com mais propriedade, com melhor argumentação, compreendendo o seu papel como ator político. A gente precisa que a sociedade assuma esse protagonismo na esfera política. Isso não pode se resumir a meia dúzia de pessoas que estão à frente dos partidos políticos. É preciso ampliar. A política pertence a toda a sociedade, não apenas a um grupo restrito. E o debate acadêmico, ele precisa ganhar as ruas. Essa é a minha defesa. Acho que a gente tem que brigar um pouco por isso, né? O problema é que as pessoas não estão interessadas nesse debate, infelizmente. Cansadas, assim, né, Luciana? Cansadas, né? Cansadas demais. A desilusão política é muito forte. Sim, de um certo modo, sim, você tem razão. Mas a gente precisa... Você vai para a rua, resolve um problema, aí vem outro problema. Aí você vai para a rua de novo, aí vem um problema, aí você consegue resolver um problema aparentemente, aí vem um outro problema. Então, as pessoas também têm esse momento de cansaço. Eu fiz um debate ontem com um grupo do INSS, o grupo regional do Nordeste, e aí alguém colocou assim, professora, mas aqui a classe trabalhadora às vezes tem jornada de 10, 12 horas, já chega tão cansado que ela não consegue mais pensar em política, nem debate sobre desenvolvimento. Então, para a academia, não, porque a gente está fazendo o nosso trabalho, né? Nosso trabalho é fazer o debate, realmente, né? Mergulhar, entre outros intelectuais que nos antecederam, deram uma contribuição muito grande, mas a gente precisa sair um pouquinho do nosso feudo e ocupar as ruas, ocupar os movimentos sociais, ocupar no sentido de compartilhar, né? Compartilhar esse saber com outros grupos, porque o isolamento, ele pode ter um custo político, social e econômico muito grande. E é isso. Foi muito bom falar com você. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Diga, Ana, que eu deixei um abraço para ela, enorme respeito pelo trabalho dela, pela militância também, no que ela faz, e deixo aqui meu abraço a todos aqueles que acompanham o seu trabalho, que certamente vai nos assistir.
Muito grato, então, Luciana, grato a todos os amigos que nos acompanharam nesse momento, curtindo, compartilhando, marcando os amigos, enfim, chamando todos nós, todos, para poder participar desse nosso projeto, que é a Repórter Nordeste TV, vinculada ao portal repórternordeste.com.br. Luciana, até a próxima, e não vai demorar tanto assim.